Seleção brasileira ganhou do Chile, tá todo mundo feliz, o Ancelotti tá dando coletiva, tá falando bem, tá falando mal. O que o Ancelotti tá avisando de acordo com o Jorge Igor? Eu não sei, porque eu não vi o vídeo ainda e eu vou reagir com vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho que me ajuda demais. Então vamos direto pro vídeo, vamos ver o que o Ancelotti tá avisando. Sei que tamo de boa com a seleção, né? Tamo de boa? Eu acho que sim, né? Ganhamos do Chile, o Ancelotti não perdeu, não tomou nem gol ainda. Então acho que a gente tá com uma esperança melhor com a seleção. Vamos ver o que o Ancelotti tá avisando aí. Peraí. Na seleção brasileira, mudanças à vista para o jogo contra a Bolívia e mudanças esperadas, né? Competitividade, concorrência. O Ancelotti tem estimulado isso na seleção. Hoje ele deu uma declaração na coletiva muito curiosa. Ó, antes de ver assim, vamos só comentar. O Brasil já tá classificado, já ganhou o jogo, já tá bem, não tem muito que vai jogar na altitude contra a Bolívia, não tem muito porque eu dei o jogo importante, não. O próprio Ancelotti já falou, né, antes da convocação, que essa é uma convocação que ele queria testar, queria conhecer novos jogadores, queria conviver, vamos dizer assim, porque talvez ele até conheça o jogador, mas ele queria conviver ali, estar presente, estar junto no dia a dia, para saber como são esses jogadores, muitos aqui, alguns do Brasil, tem, sei lá, o exemplo do Douglas Santos, que é do Zenit. Esse é um jogador que talvez ele nem tivesse ouvido falar. Muitos brasileiros aqui não tinham ouvido falar. Pô, gente, ele foi campeão olímpico ali, tá? Faz um pouquinho de tempo, né? Ele foi campeão olímpico, ele jogou pouco aqui no Brasil, né? E esse é um jogador que ele queria conhecer, tanto futebolisticamente vendo, claro que ele viu o jogo e tal, mas é um jogo que, se quiser testar, pode testar à vontade. É um jogo que já tá classificado. É aquele pra cumprir tabela, só que como cumprir tabela a 4.000 metros de altitude, né? Fazer o quê? Enfim, tem que ir testando, tem que ir rodando. Especialmente para um treinador novo, né? E estrangeiro, assim, que não tá muito familiarizado com muitos processos, muitos jogadores daqui. Sobre o Bruno Guimarães, muito reveladora sobre o que ele pensa de concorrência, de titularidades absolutas, muito interessante. Vamos falar sobre ela aqui, só que tem um ponto. O jogo de amanhã, ele serve muito pouco para tirar esse tipo de observação. Muito pouco. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Nessa semana, deixa eu começar falando com você de investimento. Se vocês quiserem saber de investimento, vão Bitcoin, lá no vídeo dele. Não estão me pagando, né? Uma posição segura aí, de investimento de médio e longo prazo. Tamo junto. Simples. E pronto. Mercado Bitcoin, né? eu deixo sempre esse QR. Prioridade quiser me pagar também, tamo junto. Lá, seleção brasileira para amanhã. Treino hoje na Granja Comari foi o último. Brasil vai para Santa Cruz de la Sierra, dorme lá, não tem altitude, Santa Cruz, bem pertinho da fronteira aqui com o Brasil. E aí amanhã, horas antes do jogo, Brasil chega a El Alto, 4.100 metros de altitude, no céu, para enfrentar a Bolívia. E aqui a primeira coisa que a gente precisa dizer, o jogo de amanhã, o time esboçado, estava vendo os colegas hoje pela manhã, o Bruno Cortes no Sport TV, a Monique Danello na TNT Sports, eles estão observando o treino e o esboço de time para amanhã seria Qual que é? Alisson no gol, Wesley na direita, esses dois foram titulares do Maracanã, seriam mantidos. Aí o restante da linha de zaga toda alterada. Saindo Marquinhos e Magalhães, entrando o Alexandro do Lille, que foi muito bem na última data FIFA, você vai lembrar, e o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que está numa temporada maravilhosa. E na esquerda o Caio Henrique, no lugar do Douglas Santos. Então mexe bem a linha de defesa. Meio campo, o Casemiro. Vamos falar da defesa. O que vocês acharam do Douglas Santos? Pô? Eu achei que ele foi bem demais, pô. Ainda o primeiro gol, né, que sai com o passe dele ali. Defensivamente eu acho que ele foi super bem. Tipo, claro que não fez sentido contra o Chile, mas no geral ele jogando contra o Zenit e tudo mais, é um lateral bom defensivamente, agrega ofensivamente, bem equilibrado ali. Eu achei uma boa estreia dele aí. Vamos ver o Caio Henrique, né, que é um jogador que o pessoal pede há muito tempo. Eu vi o Wesley, que talvez ele tenha se machucado, sentiu a coxa, talvez jogue o Vitinho, que é outro também que joga aqui no Brasil e tal. Jogava bastante tempo na Europa. Tem o pessoal. É que as laterais é muito difícil. Eu acho que as lateral direita, assim, por exemplo, Wesley e Wanderson são os dois nomes fixos, assim. E o Vitinho pode ser esse terceiro nome ali. A lateral esquerda que está em aberto ainda, é muito difícil a gente cavar o nome. A nossa defesa é boa ali, de zagueiro. O Alexandre também vai jogar agora, foi super bem. Fabrício Bruno anda jogando bem, vamos ver como que ele vai desempenhar aí também.
nesse jogo. Ainda é um jogo mais difícil, né? Altitude, jogo para ele. Vamos ver, assim. A defesa eu acho bacana. O Miro tá suspenso, joga o Andrei Santos, com o Bruno Guimarães e com o Paquetá, saindo o Rafinha também. Aqui eu acho que muda. Eu vi várias pessoas estavam falando ali que Bruno Guimarães e Casemiro junto, não dá, sei lá o que, tal. Tudo depende do contexto, assim. Pessoalmente, talvez possa preferir só o Bruno Guimarães de primeiro volante, ele sem fazer uma dupla com o Casemiro. Talvez uma dupla com o Andrei Santos seja mais interessante, tipo, rodar melhor a bola, mas jogadores que podem agregar mais ofensivamente que o Casemiro. Não que ele não agregue, mas eu sinto que, tipo, a gente sabe que as características dele são muito mais defensivas do que ofensivas. E o Bruno Guimarães eu acho um jogadoraço. O que vocês acham dele? Eu acho um jogador absurdo, sim. Que ele é pouco valorizado, assim, eu até entendo. Porque não é muita gente que assiste jogos do Newcastle, vai assistir só os jogos da seleção. E eu sinto que talvez essa trinca, né, Bruno Guimarães, Andrei Santos, que ajuda na circulação, um jogador um pouco mais ofensivo. Um pouco mais, não, bem mais ofensivo que o Casemiro, que ele até pisa na área, às vezes, jogando no Strasbourg, ele pisava na área. E o Paquetá, que a gente sabe também, um bom jogador ali, que pode fazer bastante movimentação no meio campo, enfim. Talvez seja mais interessante, por exemplo, num contexto, você vai pegar um Chile, que é uma equipe que a gente já sabia que ia defender, bloco baixo, já tá ali atrás, faz sentido Bruno Guimarães e Casemiro? Talvez nesse aspecto, não. Pensando assim, não, tá. Mas se você quer testar, quem eu falo, o Brasil tá classificado, o Brasil tá aqui pra testar, pra fazer, se a gente jogar contra uma equipe, uma seleção muito forte, que precisa desses dois jogadores de capacidades defensivas muito boas. E aí, vamos dizer que a outra seleção marque um gol, que a outra seleção começa a se defender. É uma seleção forte. A gente teria começado com esses dois. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Enfim, testes. E a gente tem que entender o contexto, tem que entender o teste. Enfim, não é que não dá pra ter os dois. Não, calma, gente, dá. Depende do qual o seu objetivo com os dois em campo. E o trio de ataque? É Luiz Henrique na direita no lugar do Estevão, Samuel Lino na esquerda no lugar do Gabriel Martinelli e Richarlison no centro do ataque no lugar do João Pedro. E a gente falou um pouco da defesa, assim, que tem algumas posições abertas. O ataque também tá bem aberto. Qualquer um ali pode jogar. Ainda tem o Vini Júnior, ainda tem o Rodrigo. Enfim, a gente sabe que agora é momento para testar. É claro que é complexo um teste contra a Bolívia lá na altitude. Mas enfim, a gente tem que ver como eles estão em campo. Primeira coisa que a gente precisa dizer. Não é o jogo de amanhã que vai definir na cabeça do Ancelotti, ou não deveria ser, né, o jogo de amanhã. Não, eu acho que não. O jogo definidor na cabeça do Ancelotti sobre titularidades. Não pode ser. Não, existe uma dúvida, Luiz Henrique, Estevão, então vamos observar esse jogo, que o Luiz Henrique já entrou 25 minutos muito bem no Maracanã e foi o melhor em campo jogando um pedaço do segundo tempo. Vamos confirmar isso no jogo da Bolívia. Se ele arrebentar, ele é o meu titular. Não é um jogo para isso. O Samuel Lino, que tá numa fase muito legal no Flamengo, chegou muito bem aqui. Comentei, mas do Ancelotti conhecer o dia a dia, os processos, como o jogador se comporta, vou passar uma instrução pro jogador, será que ele vai entender, será que não vai? Como que... Esses tipos de coisas assim, de bastidor mesmo, que o Ancelotti, pelo que eu entendi, né, pelo que ele falou, a gente não sabe, a gente não tá nos processos, mas de entender esse dia a dia, assim, com os atletas convocados, e aí, vou botar o cara pra jogar, vou passar tais instruções, será que ele vai saber cumprir? Será que não vai saber? Enfim, esse tipo de coisa, não que, o cara já arrebentou no jogo, vou ter que deixar de titular, não, ou ele jogou muito mal, esquece ele da seleção, não é assim. Eu acho que o Ancelotti aqui tem bastante consciência de que, não vou levar tanto em consideração no campo, claro que vai, mas vocês entenderam, né? E ao futebol brasileiro, esse é o jogo, se ele arrebentar, comer a bola no lugar do Martinelli, vai ser ele. Não é o jogo pra isso. Até porque precisamos lembrar que a seleção ainda tem Vinícius pra voltar, ainda tem Rodrigo pra voltar. Me antecipei, né? Falei antes. Que na última data FIFA não foi bem, mas que faz um início de temporada no Tottenham muito legal, muito bom. Esse é o jogo pro Richarlison ganhar a briga com o João Pedro. Não é esse o jogo. Porque esse jogo é disputado em condições totalmente adversas, difíceis, diferentes. É um jogo muito particular. Não é uma simples altitude, né? Você não vai a Quito, 2.800 metros. Você não vai a La Paz, que são 3.600, que já é coisa pra caramba. Você vai para mais de 4.000. 4.000. Eu já relatei a vocês aqui a minha experiência com o São Paulo em 2020, né? Acho que foi 2020, foi um ano. E um detalhe, né, que eu acabei não comentando, ele também não falou nada ainda.
a Bolívia ainda tem chance de classificar para a Copa do Mundo. Então esse é um jogo da vida para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, não. É um jogo da vida para a Bolívia classificar para a Copa do Mundo. Que eles estão ali, deixa eu abrir aqui. Um ponto da Venezuela, que está na repescagem, e a Venezuela vai pegar a Colômbia. A Venezuela vai jogar em casa pegando a Colômbia e a Bolívia vai enfrentar o Brasil também jogando em casa na altitude. Então é um jogo que a Bolívia vai se esforçar muito. Vai correr. É um jogo da vida para eles. Vou até olhar aqui que os jogos são tudo no mesmo horário, né? Isso. Os jogos acontecem no mesmo horário. A Venezuela vai estar jogando contra a Colômbia, o adversário forte. Então a Bolívia tendo chance de uma repescagem, tendo chance para manter a esperança para a Copa. Então eles vão se esforçar tanto. E aí como que a gente vai se comportar em relação a isso? Vai ser interessante ver também. Da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Por coisa de 10 dias a gente não fica preso lá em Juliaca, que foi um dos epicentros da pandemia no mundo, inclusive. Uma coisa meio assustadora de lembrar. Mas nós fomos para lá. Eu, Mauro Betti, Rodrigo Fragoso, Gabriel Simões, a equipe técnica, nós fomos para Juliaca, que é uma altitude de 3.800. Então ela é mais que La Paz e menos que El Alto. Fica ali bem próximo, ali perto da região de Cusco e tal. E eu fiz o jogo do estádio, a estreia do São Paulo na Libertadores contra o Binacional. São Paulo perdeu o jogo, acho 2-0. É outro esporte. Eu tinha sempre essa sensação, né, de que a altitude tinha um peso muito grande, era um fator muito determinante nos jogos, desequilibrava demais, né? Mas você vivendo isso, pelo menos uma única vez na vida, foi a única que eu vivi até hoje, você consegue ter uma noção melhor para desenhar esse quadro. Tudo é muito diferente. Tudo. A velocidade, a intensidade, tudo. A força da bola quando sai um chute, quando sai do pé do camarada um chute de fora da área. Tudo é muito diferente. Então é um jogo, sabe, você chega 3 horas antes do jogo, eu lembro, a gente tava se arrumando pra ir pro estádio, a gente tava no saguão esperando pra ir pro estádio, esperando o carro, aí o São Paulo desembarcou agora, acabou de pousar. Aí a gente tá indo pro estádio, o ônibus do São Paulo passa por nós, assim, os caras chegaram na hora do jogo, porque não tem como chegar antes. Ou você chega muitos dias antes para fazer uma aclimatação, ou você chega na hora do jogo para tentar ter o mínimo de efeito possível daquela... Mas a gente sabe que o calendário você não tem como chegar muito antes, e aí o ideal é chegar na hora mesmo. Pelo que eu entendo, eu nunca vi nenhuma pesquisa científica sobre isso, mas é o que eles andam entrando em conclusão, né? Que você chegar mais rápido ali... Chega, joga, vaza, que aí você sente menos efeito. Então, enfim, é isso. Eu tô tentando lembrar que eu vi alguma repórter esses dias falando que tava lá, não lembro quem agora, que ela esqueceu assim, que tava na Bolívia, ela teve, esse negócio, time chegando, time sei lá o que, aí ela deu tipo um sprint assim pra algum lugar lá dentro do estádio, aí pronto, falou que ficou basicamente passando mal, só por causa de um sprintzinho, tipo assim, sei lá, tá lá em cima do estádio, o time tá chegando de busão, tem que andar, correr até lá pra receber, enfim, e tava quase passando mal por causa de um sprintzinho, né? Imagina os jogadores. Atitude. É muito difícil, eu sei que eles são atletas, né? Mas, por exemplo, quando eu desembarquei lá em Juliaca, o motorista que veio buscar a gente perguntou assim, vocês vão fazer alguma coisa agora? Aí... fiquei meio sem entender a pergunta, assim, num primeiro momento. Falei, a gente vai tomar um banho e almoçar. Porque a gente chegou lá, era 12:00 e pouco, né? O nosso desembarque foi na hora do almoço. Então, eu recomendo a vocês que depois do almoço voltem pro quarto. Aí eu, na hora, o carioca, né, assustado, pensa que é alguma coisa de violência, né? Fica no quarto, porque, os caras estão assaltando muito aqui. Não era isso. É justamente pela altitude. Vocês acabaram de chegar, sabe? Evita fazer esforço, evita caminhar, fica deitadinho. Assim, essa era a recomendação. É muito diferente, muito diferente. Eu lembro quando eu fui dar uma caminhada, fui dar uns passos. A gente foi, o restaurante ficava no quarteirão de trás do hotel, era numa espécie de shopping lá, um complexo, tinha um supermercado, tinha uma praça de alimentação, era um shoppingzinho. Ficava no quarteirão de trás do hotel. Então a gente olhou e falou, dá pra ir a pé, vamos andando. E eu fui andando no meu passo normal. Eu ando rápido, eu tenho um caminhar rápido. Eu não consegui, eu andei, sei lá, 50 metros, 100 metros. Você começa a sentir o peito abrir, você fala, cara, não vai dar não. Aí você vai no passinho de tartaruga. Aí vai todo mundo devagarzinho. Então, cara, como é que você vai pegar um jogo como esse pra tirar observações? Não, é Richarlison ou João Pedro. Não é jogo pra isso, né?
Aliás, eu acho, inclusive, que é um jogo interessante para você escalar o Richarlison. Porque é um jogo que vai precisar dessa bola chegando em condições muito mais prontas para o centroavante finalizar. Não é jogo para centroavante de mobilidade, volta, vem dar combate no campo, vem buscar, abre pelas pontas. Não é jogo para isso. Não é jogo para você explorar tanto essa característica de um centroavante. Justamente por essa condição do ar rarefeito. Mas você vai ter dois caras pelo lado que, se não sentirem tanto a altitude, vão fazer essa bola chegar com qualidade e com velocidade para o Richarlison, o Luiz Henrique e o Samuel Lino. Porque isso também é um ponto importante. Se eles vão sentir ou não. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, eu já ouvi relatos de gente que foi para altitude e quase morreu. A cabeça explodiu, que gente que foi fazer reportagem de campo, que não aguentava andar da linha lateral até o meio campo para entrevistar o cara na época que você podia entrar no campo e tal, porque não tinha fôlego mais. Gente que queria tacar a cabeça na parede de tanta dor, de tanta pressão na cabeça, porque não aguentava mais. E gente que não sente nada. Eu não senti nada na altitude, tirando essa coisa da caminhada, né, que tinha que ser mais devagar, e o fato de eu não ter conseguido narrar o jogo em pé. E eu não gosto de narrar jogo em pé, eu gosto de narrar jogo sentado mesmo. Só que a bancada, eu já expliquei essa história, né, não dava visão plena do campo, então para eu olhar o campo todo eu tinha que ficar em pé. No primeiro ataque do jogo o fôlego foi embora, eu sentei e fiz o jogo normal até o final, olhando pelo monitor e vendo um pedacinho do campo. Tirando isso, não tive nenhum grande problema, nenhum grande episódio de falta de ar, de desespero, de nada. Fala dor de cabeça também. Me hidratei muito, eu lembro que na época uma recomendação que eu ouvi era dobrar a sua hidratação, então você tem que tomar quantos litros d'água por dia? 2, tem que tomar 4 lá. E aí quando a gente foi lá nesse mercado almoçar, eu comprei uns garrafão de água assim e levei pro quarto. E era água. Bebam água. O tempo todo que eu tava paranoico com isso, que eu não queria estar me sentindo mal na hora do jogo. Falei, pô, hoje eu tô bem, eu cheguei na véspera do jogo. Se amanhã tiver zoado, como é que eu vou narrar o jogo, né? Então é isso, varia muito de pessoa para pessoa. Pode ser que o Luiz Henrique amanhã chegue lá na altitude, irmão, e saia atropelando todo mundo. E não sinta nada. Pode ser que o Samuel Lino, na primeira tentativa que dê de chegar na linha de fundo, precise de máscara de oxigênio. Eu lembro uma vez quando, acho que o Flamengo foi jogar em Potosí, que tem uma imagem dos caras. Potosí ainda é um pouquinho mais alto que ela alto, tá? 4.200, é um pouquinho, mas é praticamente a mesma coisa. Tem aquela imagem dos jogadores do Flamengo do banco de reservas com máscara de oxigênio. Jogadores que tinham saído do jogo. Mas em La Paz assim, também já tinha. No limite, né? Precisando de máscara. Porque sabe? Então tem esse componente também. Você não tem a certeza de como todo o teu grupo vai reagir. Então Vocês estão curiosos pra saber como o Ancelotti vai se portar também lá? Ele deve nem imaginar, ele deve estar assustado com todo mundo. Todo mundo deve estar falando, né? CBF, comissão, lá, atitude, tal. E curioso pra ver como que ele vai se portar nessa situação. O Ancelotti tá pensando numa formação de time, num desenho de time. Pode ser que com meia hora de jogo tenha alguém do time titular passando mal. E o desafio? Não só o Ancelotti, né? Comissão do Ancelotti ali. Montar o esquema de jogo, pensar em como vai ser o jogo. Só ouvindo relatos de como é na altitude. Porque ele nunca, até onde eu sei, nunca sofreu com isso, né? E você só ouve o relato, não, porque lá é assim, né? Assim. E como será que é o... Curioso, né? Como será que se passa na cabeça ali de toda a comissão estrangeira, né? Não da brasileira, porque o Brasil está acostumado. Se ferrando da altitude, ele tem que mudar. Então não é jogo para observação. Não é jogo para ver, o lateral esquerdo é o Douglas Santos ou o Caio Henrique. Tanto faz amanhã. Assim, sinceramente, amanhã... Sim. Tanto faz. O goleiro vai ser o Alisson, mas não dá pra botar o Hugo Souza pra testar, pra ver o Bento. Tanto faz, cara. O jogo de amanhã, dos poucos jogos... E tanto o Hugo Souza atrapalharia o Corinthians, né? Porque o Corinthians joga na quarta-feira e eles vão jogar na terça, né? E aí, isso aí não tanto faz. Isso aí faz diferença, hein? Torcedores do Corinthians vão ficar felizes se ele jogar na terça, não. Infelizmente, tem esse jogo contra a Bolívia. Esse jogo contra a Bolívia, lá... Ele vem em péssima hora. Porque não é um jogo para tirar observação nenhuma. É um jogo que a Bolívia vai vir para atacar e para bater se precisar. Porque eles vão jogar a vida deles na Copa do Mundo. Eles estão jogando amanhã. O país está parado pensando nesse jogo, gente. Falei aqui, fala-se pouco disso, boliviano lá. A venda de... Cara, por que você acompanha no noticiário boliviano? O ingresso para esse jogo abriu no início de agosto. Eles venderam os ingressos para esse jogo um mês antes. E venda física, venda em bilheteria.
as pessoas foram lá uma semana, 10 dias antes da abertura das vendas, montar barracas, filas, dormindo uma semana na rua, numa barraquinha, para poder pegar o ingresso e garantir a presença nesse jogo. Porque a Bolívia só foi para a Copa do Mundo em 1994, de lá para cá não foi mais, então é uma possibilidade real. Se a Venezuela não ganha, basta a Venezuela empatar. Se a Colômbia conseguiu um empate com a Venezuela lá, a Bolívia ganha um jogo, ela tá na Copa, tudo bem, tá na repescagem. Mas pros caras vale muito. E além disso, você tem uma diferença de nível técnico e uma questão de condição de altitude que distorce muito a análise. Era muito melhor agora para uma equipe que está em formação, para uma equipe que ainda não tem uma cara, que está fazendo testes, que está trazendo jogadores, como o Ancelotti falou, estou trazendo o Paquetá agora porque eu quero trabalhar com ele, eu quero ver como é que é, porque eu nunca trabalhei junto, sabe? Esse jogo, ele acrescenta muito pouco. Seria muito melhor se nesse momento o Brasil, sei lá, conseguisse encarar o Uruguai. Mesmo o Uruguai já classificado para a Copa, mas você ter um teste melhor. Se o Brasil encarasse uma Colômbia, até mesmo o Equador, que fez uma eliminatória muito boa, era muito melhor você pegar esse tipo de adversário para observar e para tentar dar uma cara de time do que você pegar a Bolívia, né? Então é um jogo que tem toda essa dificuldade, toda essa complexidade. Estou muito curioso mesmo para ver como é que vai ser o comportamento da seleção brasileira nesse jogo. Só sobre a fala do Guimarães, que é fala do Ancelotti sobre o Guimarães, que eu destaquei no início do vídeo, eu queria repercutir ela aqui com você, que me chamou muito a atenção na coletiva de hoje. Eu estou tentando achar. Tá aqui. Vamos ver. Ele falou assim: eu nem ouvi. Bruno é muito importante para a equipe, é completo, pode jogar em diferentes posições do campo. Vocês estão ouvindo os barulhos aí, é normal, né? Gosto muito porque trabalha muito. Um jogador muito completo. Não digo titular indiscutível, mas muito importante para a seleção. Isso aqui me chamou muito a atenção. Não digo titular indiscutível, mas muito importante para a seleção. Gente, o Bruno Guimarães é titular indiscutível na seleção. Ponto final. Hoje, você gostando ou não, tô aqui constatando, tá? Realidade dos fatos. O Bruno Guimarães é titular indiscutível da seleção brasileira. Pilar. Rapaziada, assistam jogos do Newcastle, tá ligado? Eu sei que a gente gosta de opinar sem mal ver o cara jogando. A gente vê o cara jogando aí na seleção, vê 2 jogos a cada meses e fala. E às vezes o desempenho dele nem é tão ruim aqui no Brasil, mas é que já fica, tipo, marcado por alguma coisa. E, enfim, o Bruno Guimarães é um monstro de jogador, rapaziada. Ele é muito bom. E basta ver, basta assistir os jogos. Você não precisa nem entender muito de futebol, não precisa nem entender muito de tática. Mano, ele é um jogador craque, um craque do meio campo ali. E essa história do Ancelotti, ele não diria titular incontestável. É tipo assim, quando você estiver jogando o que você tá jogando, você vai ser titular, pô, tu é bom. Mas se você parar de jogar bem, aí você não vai ser mais titular. Ele tá falando óbvio, tá ligado? Ele tá elogiando o Bruno Guimarães. Mas é isso, se você continuar jogando o que você joga, você vai ser titular, pô. A seleção tá sendo construída, o meio-campo da seleção tá sendo construído em torno do Bruno Guimarães e do Casemiro. Eles são pilares desse... Aí que eu falei. Dá pra gente discutir, dá pra gente... será que faz sentido os dois sempre? Pô, todo jogo a gente vai jogar com os dois, que a gente jogar 4-2-4, que na prática não é assim. Faz sentido isso? Enfim, tá, mas pô, são bons jogadores. A gente pode discutir o contexto, se faz sentido, faz, mas enfim. Time. Então, eles são titulares incontestáveis da seleção. Simples, tá? O Bruno, pela versatilidade, por tudo aquilo que ele pode oferecer, isso não se discute. Só que o Ancelotti tá exercendo um papel que eu acho que também é interessante nesse momento. Bem interessante nesse momento. De manter um nível de disputa aberto em todas as posições e tirar uma galera de zona de conforto. Porque algo que esteve muito presente na seleção brasileira nos últimos tempos, tá? Em diferentes trabalhos, foi uma sensação de cadeira cativa, que nem sempre é positiva. Nem sempre é positiva, porque jogadores oscilam. Jogadores vivem boas fases, vivem más fases, e você precisa ter a autonomia no momento em que um jogador importante, titular, estiver em baixa, para tirar esse cara do time. Você precisa ter. Você precisa ter essa tranquilidade para tomar essa decisão. Sem que isso gere uma grande revolta, sem que isso faça o ambiente interno fugir do controle.
E para que isso aconteça, você precisa dar poder ao treinador. O treinador não pode ser menor do que os comandados. Senão os comandados vão engolir. O treinador vai sucumbir. Óbvio. Então, além do fato do Ancelotti olhar os caras, como eu sempre digo aqui, de cima para baixo, ele é o Ancelotti, ele é o mega treinador que veio do Real Madrid, do maior clube do mundo. Ele não é qualquer um. Então ele olha todo mundo, ó, daqui. O próprio Real Madrid, a gente já viu que ele consegue ter esse perfil de gerir bem, né? Os jogadores. Além disso, ele adota um discurso de que, ó, tem dono não. O time vai ser o time que eu acordar e tiver a fim de escalar. Claro que não é assim, né? Existe uma tendência, observações, escalações, repetições. Mas tipo assim, o Bruno Guimarães, muito importante pra nós. Mas titular indiscutível, não. Não tem essa. Por mais eu falei, se jogar bem, é titular. Se não jogar bem, não é titular. Futebol é simples, rapaziada. Simples. Por mais... o Alisson, o Marquinhos... isso não vai... Esse rótulo de titular indiscutível não vai funcionar para ninguém. Porque sempre haverá discussão sobre titularidade. Porque a gente sempre vai ter que estar acompanhando, monitorando o jogador naquele momento. Seleção é momento. Quantas vezes você já ouviu falar? Você precisa estar sempre acompanhando e vendo se o cara é titular. Então na seleção não existe, pelo menos na cabeça do Ancelotti, e eu tendo a caminhar com ele nesse pensamento, tá? Nesse entendimento, nessa filosofia. Não existe titular indiscutível. Especialmente por ser um começo de trabalho, né? Faz sentido. Existem os titulares do momento. Existem os titulares que estão merecendo a condição de titular. Estão merecendo uma das 11 vagas. É esse o recado que o Ancelotti está querendo passar em todos os seus movimentos na seleção brasileira. Nas convocações, nas ausências que são muito eloquentes, às vezes mais eloquentes do que as convocações, querem dizer mais, tem mais recado dado em quem está fora do que quem está dentro, e em declarações como essa, quando ele pega um pilar do Vocês pegaram a referência, né? Vocês entenderam. time hoje e fala, cara muito importante, mas titular indiscutível, não vou dizer que é, não. Eu gosto disso. E trazer um cara como o Ancelotti também tinha esse objetivo, dar essa chacoalhada, sabe? Mudar a mentalidade, mudar o jeito de comandar a seleção brasileira, dar mais poder ao treinador. Tomara que dê certo, tomara, porque é tipo o vídeo que eu fiz recente aqui do Vojvoda no Santos. Irmão, se não for com ele, com quem será? Não é com ninguém mais. Nós esgotamos todas as possibilidades. Nós testamos treinadores brasileiros de diferentes modelos, estilos, e já estava na hora da gente tentar alguma coisa diferente. E o Ancelotti está fazendo coisas diferentes. Esse é o ponto principal. Ainda falta muito? Falta. Eu disse aqui do vídeo pós-jogo contra o Chile, eu não fiquei encantado com a atuação da seleção contra o Chile, porque ela não foi encantadora. Não foi. Mas você começa a ver, sabe, um caminho, você começa a ver alguma coisa acontecer. O que angustiava do trabalho do Dorival Júnior é que nada acontecia. Era aquela sensação de andar uma casinha para frente, duas para trás. Anda uma casinha pra frente, volta uma. Anda duas, volta duas. Era sempre uma sensação, será que no próximo vai ser melhor? Aí às vezes melhorava um aspecto, mas nos outros não. Aí, pô, vai, agora vai, não vai. Não ia. Aí dá essa angústia, né? Que aí vai chegar na Copa e não vai melhorando. E meu Deus, e passa jogo. Esse jogo jogou um pouco melhor, esse jogo não. E esse aspecto não melhorou ainda, o outro aspecto mudou. E essa angústia, né? E agora parece estar caminhando melhor. Era angustiante ver isso. Opa! Tomara que com o Ancelotti seja diferente. Os primeiros passos são bem animadores, bem interessantes, bem promissores, eu diria. É isso aí. E amanhã eu vou narrar esse jogo, você sabe, na GETV. Quem quiser assistir com ele, é muito bom. A partir das 7 da noite, teremos 1h30 de pré-jogo para Bolívia e Brasil, eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas é isso então, rapaziada. O Ancelotti deixou claro, né? Se você jogar bem, você vai ser titular. Se você não jogar bem, você não vai ser titular, você vai ser reserva. E tá tudo bem, é assim que funciona. E vamos ver, né? Parece que tá no caminho melhor. Vamos torcer pro Brasil. Muito curioso para ver como vai ser esse jogo, né? Que eu falei, Bolívia e tal, precisa da vida. O Brasil tá ali tranquilo, classificado, fazendo alguns testes. Enfim, acho que não vamos muito se apegar ao resultado ali. Quer mais ver, entender todo o contexto, né? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curte, compartilha. Por favor, se inscreva, que vai ajudar muito o canal. Tamo junto, ativa o sininho e é isso.